Hoje eu vou contar para vocês a história de Peter Frauchen, um explorador dinamarquês que viveu grandes aventuras na Groenlândia. Peter Frauchen, ele viveu entre 1886 e 1957, ali o final do século XIX e o início do século XX. Ele era jornalista, era escritor, antropólogo, mas ele se caracterizou por ser um explorador, certo? Particularmente de regiões frias. Havia na época uma conquista, uma corrida pela conquista dos polos, ali entre os séculos XIX e XX. Era as últimas regiões da Terra que ainda não tinham sido exploradas. E os países brigavam, eles faziam uma força muito grande para dizer quem tinha sido o primeiro a conquistar tal local ou explorar tal local. Isso depois vem se repetir já no século XX em relação à conquista espacial. Mas naquela época os polos eram a coqueluche. Então várias aventuras aconteceram, inclusive nós já falamos algumas aqui no nosso canal, certo? Várias aventuras aconteceram na exploração dos polos, principalmente o Polo Sul, e pouco se fala do Polo Norte. O que aconteceu? No Polo Norte, ali na área da Groenlândia e mais para cima, mais próximo do Polo, nós tivemos 7 expedições entre 1912 e 1933, com a participação de Peter Frauchen. Ele acompanhou inicialmente alguns exploradores renomados e depois ele fez as suas próprias expedições. Ele teve a possibilidade de viver durante muitos anos com os Inuit, né, chamados erroneamente de esquimós, mas os Inuit, essa tribo, né, vivia lá na área da Groenlândia por muito tempo e com uma série de costumes, normas, procedimentos que permitiam essa vida num ambiente assim tão difícil, com uma temperatura tão baixa, a ponto de casar-se com uma. Então ele casou-se com uma moça inuit, viveu alguns anos, teve filhos com essa moça, mas infelizmente ela morre de pneumonia e depois ele tem outras esposas, ele casa mais 2 vezes, tá? Mas esse período que ele viveu com uma inuit, ele viveu de forma intensa a cultura, as tradições, os procedimentos dos inuit, certo? Isso tudo foi dando para ele um conhecimento que ninguém tinha. Tá? Ele era uma figura muito caricata, ele tinha quase 2 metros de altura, uma barba cerrada. E imagina que a Inuit era baixinha, era pequenininha, né? Em torno aí de 1,60 m. Então essa aproximação de culturas assim completamente diferentes, ela se deu também com características físicas completamente diferentes. Mas ele passou por tudo isso. Bom, ele viveu algumas aventuras bem complicadas, né? E o que trouxe a história dele aqui para o nosso canal é uma história e como ele reage a isso após. Então, num dado momento, ele estava fazendo uma exploração e percebeu que estava se aproximando uma tempestade de neve muito forte. Ele viu que ele não ia conseguir escapar dali. Então ele vira o seu trenó de boca para baixo, tenta fazer como se fosse um abrigo e suporta ali aquela tempestade de neve. À medida que o gelo foi se acumulando, ele se viu preso numa área, uma cápsula de gelo, em que ele não conseguia sair. Ele não tinha como sair. E aí o que ele faz? Né? De forma completamente inusitada, ele pega as fezes dele, molda como uma ferramenta de ponta, espera que essas fezes congelem e vai rompendo o gelo com essa ferramenta. Então, de uma maneira assim completamente inusitada, improvisada, com certeza isso ele não aprendeu com ninguém. Isso foi uma criatividade de momento, mas principalmente uma vontade de sobreviver, uma vontade de viver acima da média de qualquer pessoa.
Então a pessoa, para ter uma atitude dessa, ela precisa realmente estar querendo sobreviver àquela situação. E essa é a maior lição que ele nos passa. Então ele consegue, através dessa ferramenta improvisada, que ele moldou com a sua mão, com as suas fezes ali, ultrapassar essa barreira de gelo e consegue sair de lá. Lógico que ele ficou muito tempo coberto de gelo, e isso levou ele a ter uma gangrena nos dedos de uma dos pés, que era uma coisa comum entre os exploradores da época. Os equipamentos eram muito rústicos, eles não tinham trenó elétrico, trenó com motor, eles usavam um trenó pulsado por cachorro. Eles não tinham motosserra de gelo, era na base do machado. Então, assim, os meios que eles tinham eram muito improvisados. E isso leva ele a ter também, por causa do seu calçado limitado, não improvisado, mas ele tinha um calçado limitado, tinha um limite ali, ele tem uma gangrena e tem na ponta de um dos pés, certo? Ele inicia essa gangrena e ele começa a brigar com isso, no sentido de não querer tratar, não, eu vou me virar, eu vou resolver. E ele conta que num dado momento, quando ele volta, quando ele vai para uma aldeia, ele consegue ser resgatado, vai para uma aldeia, ele falou que a gangrena, ela cheira muito mal, né? Na realidade é a carne se apodrecendo. Então ele fez um buraco na parede em que ele colocava, numa parede de um abrigo de gelo, em que ele botava o pé para fora para não ficar cheirando mal dentro, porque tinham outras pessoas morando dentro desse abrigo. Então, vejam como é que era a cabeça dele, né? E num dado momento ele perdeu toda a pele, ficou só com os ossos ali da ponta do pé, e ele resolve, da cabeça dele, amputar esses ossos. Ele achou que, como não tinha mais pele, e talvez não tivesse mais terminal nervoso, que não doesse, e aí ele quebra sente uma dor terrível, aí ele descreve que foi a maior dor que ele sentiu até hoje, quando ele corta o primeiro toco de osso ali, que foi do dedão do pé, tá? Ele corta e ele continua cortando os outros. Ele continua cortando os outros tocos de dedo ali. Muito bem. Isso permitiu que ele calçasse as suas botas. E por aí ele ficou naquele acampamento ali, mancando, por meses ainda. Obviamente, essa gangrena foi se agravando, o curativo estava maltratado, ele não teve assistência médica. Então, assim, ele fez um estrago no pé dele, tá? Mas na ânsia de querer continuar vivendo, continuar andando, continuar se virando sozinho. Ele acaba perdendo uma perna amputada, depois quando ele recebe o tratamento adequado, ele acaba perdendo uma perna, tem que usar uma prótese. E aí todos nós achamos que terminou a aventura dele. Não. Eclode a Segunda Guerra Mundial, ele se coloca totalmente contra os nazistas, ele participa da resistência na Dinamarca, tá? Luta com os nazistas, ele é preso, é condenado à morte e ele escapa da prisão. Então, uma pessoa que passou por tudo que ele passou ainda consegue escapar da prisão, e depois ele tem uma vida mais glamurosa quando Hollywood descobre, faz um filme sobre ele participa do filme, ele participa de um programa de perguntas e respostas e fatura um prêmio de $64 mil ali respondendo perguntas sobre os 7 mares. Então ele ainda foi uma figura bem influente até o falecimento dele em 57. Então essa é a história de Peter Frauchen, que nos traz uma inspiração de lutarmos para sobreviver o máximo e dando tudo o que nós podemos e o que nós talvez nem saibamos que podemos ter como ideia, iniciativa, força e etc. Prepare-se e sobreviva. A crise chega de forma inesperada. O que você fez antes é que vai lhe garantir. E uma das primeiras preocupações é a comida. Na minha vida militar, quase aí 50 anos, eu aprendi a gerenciar recursos. E esse gerenciamento de recursos me permitiu, ao estudar o assunto sobrevivencialismo, fazer esse livro
onde você vai aprender a fazer um estoque, você vai aprender a manter a segurança da sua alimentação, você vai aprender a olhar para sua família com tranquilidade. Lembre-se, prepare-se, sobreviva e clique no botão para obter o nosso segundo livro.